No Unisc Notícias de hoje você vai ver detalhes da primeira formatura do curso de Medicina da Unisc. Dicas para não ter imprevistos nas festas de final de ano. Como está a preparação do Futebol Clube Santa Cruz para o Gauchão. E ainda, uma entrevista com o reitor da Unisc, Vilmar Tomé, sobre as perspectivas da Unisc para 2012. Fique com a gente, o Unisc Notícias está começando. Fim do ano e verão são sinônimos de viagem para muitas famílias. Saiba os cuidados que você deve ter com o seu veículo antes de pôr o pé na estrada. Quais são os cuidados que devem ser tomados para quem vai viajar nesse fim de ano e também no verão? Bom, antes de qualquer coisa, poucas pessoas se preocupam em distribuir a bagagem dentro do veículo. Então, normalmente, esse Natal vai ser um pouco atípico, porque vai ser um curto espaço, né? Sábado e domingo não vai ter o verdadeiro feriado que normalmente tem. Então, as pessoas normalmente entopem o carro de bagagem, ter cuidado de não colocar objetos soltos dentro do veículo, que isso aí pode atrapalhar, crianças, animais, os cuidados normais que deve ser com o carro, calibragem de pneus, cuidado com água, combustível, planejar o teu trajeto, se realmente vai ter uma necessidade de fazer uma parada para abastecimento ou para lanche, basicamente isso, e os normais do carro, óleo, água, calibragem de pneu, essas coisas. E um conselho, então, de comportamento. Como as pessoas devem se comportar na estrada nesse fim de ano? Poucas pessoas se preocupam em planejar a viagem, como eu até comentei antes. Paradas em alguns lugares estratégicos, evitar os horários de pico, que normalmente, como eu falei, o feriado é curto, então não vai ter muita opção de saída e de retorno, provavelmente vai ter um fluxo enorme, né? Então, manter uma distância de segmento, respeitar a velocidade, evitar consumir bebida alcoólica, que às vezes isso é inevitável, né, que é festa de fim de ano, e planejar o retorno, principalmente o retorno, tá, para evitar os mesmos horários que normalmente todo mundo vai vir no mesmo horário para o mesmo local. E velocidade, principalmente velocidade. O curso de Medicina da Unisc formou sua primeira turma. Confira! 29 alunos fizeram parte da primeira turma de formandos do curso de Medicina da Unisc. A cerimônia aconteceu na Inside, no dia 10 de dezembro, e foi presidida pelo reitor Vilmar Tomé. O paraninfo da turma foi Leandro Luiz Assmann e o patrono, Pedro Lúcio de Souza. A subcoordenadora do curso de Medicina, Giana Diesel Sebastiani, fala um pouco sobre o significado de formar essa primeira turma para a Unisc. Formar a primeira turma do curso de Medicina significa o fim de um primeiro ciclo, né? Um ciclo onde nós investimos desde 2003 com a construção do projeto, 2006 a autorização de funcionamento, né? E todo o acompanhamento então da formação dessa turma, e agora o fechamento desse ciclo com o encerramento então das atividades da primeira turma do curso de Medicina. A formatura dessa primeira turma representa para Santa Cruz do Sul um aumento na atenção à saúde da população, especialmente pelo SUS, já que o curso de Medicina faz em média 1.000 atendimentos e procedimentos nessa área. Giana ressalta ainda os diferenciais do curso. O curso de Medicina da Unisc, ele tem como principal diferencial um projeto pedagógico que foi elaborado a partir das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Medicina. Então, ele preconiza uma inserção desde o primeiro semestre nos diferentes cenários de prática. Ele tem uma atuação de formação que é interdisciplinar, problematiza, né, o conhecimento. Então, os alunos constroem conhecimento a partir da problematização através de sessões tutoriais. Então, ele é um projeto diferenciado, especialmente nesse sentido. A formatura dessa primeira turma merece... Você sabe ou já ouviu falar no Gaia? Não? Então descubra agora na reportagem de Yaoundé Narciso para a série Pesquisa na Unisc. O Grupo de Ações e Intervenções Autopoéticas, mais conhecido como Gaia, envolve 5 projetos de pesquisa diferentes que se articulam. O projeto Mãe, intitulado Educação e Complexidade, a emergência do processo de ontoepistemogênese, coordenado pela professora Nise Pelanda, tem como principal objeto de estudo o aprendizado. As discussões propostas procuram dar conta de entender que o ato de conhecer não é uma coisa mecânica, onde se capta algo do qual não se faz parte, algo que apenas é transmitido. As intenções dos pesquisadores envolvidos são ainda mais audaciosas do que discutir a forma de conhecer. Eles pretendem criar um conceito, o da ontoepistemogênese. São 5 projetos vinculados diferentes. Quer dizer, um projeto mãe, o projeto
organizador, o projeto Eixo, é a construção do conceito de ontoepistemogênese. Nós estamos com a pretensão de construir um conceito que dê conta da necessidade complexa do que significa conhecer. Ontoepistemogênese. Por que ontoepistemogênese? Onto, a questão do ser, a constituição do ser, e epistemogênese, a questão da gênese do conhecimento. Então, como emerge junto, no ato de viver, essas duas coisas. Os outros 4 projetos que fazem parte do Gaia interagem entre si nas quartas-feiras, quando todos os professores e alunos envolvidos discutem as descobertas feitas. Tem mais 4 projetos, né? Tem o projeto Sofrimento, o projeto Espaço Digital, Deveres Subjetivos e Cognitivos, né? Que a Mônica e a Dulce são encarregadas, mais a escrita dos professores, do professor Felipe, e narrativas e cognição da professora Eunice, do mestrado de Letras. Então, são projetos muito diferentes, eles têm um eixo de convergência, tudo que converge para educação e complexidade, e eles são atravessados. Todos eles trabalham com essa questão da inseparabilidade. Então, a produção que surge desses projetos, eu sistematizo, por isso que ele é eixo, no projeto de ontoepistemogênese. Quer dizer, eu e o pessoal que faz parte do projeto de ontoepistemogênese. Quer dizer, então, todos os estudos, os diferentes projetos vinculados, são dirigidos, eles convergem para a questão de nos ajudar, que é a nossa proposta, a nossa meta de constituir esse conceito. O projeto Espaço Digital e Deveres Complexos iniciou em 2010, com o intuito de entender como a questão da narrativa e da autonarrativa se constrói, por meio da escrita e publicação em oficinas com blog, ministradas a crianças e adolescentes. O projeto abrange diversos cursos, como a comunicação social e a psicologia, e utiliza como principais ferramentas o blog, o rádio, a fotografia e o audiovisual. As ações do projeto são baseadas em estudos sobre questões como a tecnologia, seres humanos e a comunicação social. O principal objeto de estudo do espaço digital é a relação homem-máquina, ponto de partida para, através das oficinas ministradas, proporcionar para as crianças e adolescentes um espaço onde eles buscassem ressignificar, né, através de processos metacognitivos, então, nessa relação homem-máquina, que eles pudessem ressignificar e levar, digamos, para a sala de aula, para a questão da aprendizagem em sala de aula, uma forma diferente de olhar e entender o seu universo na escola, né? O nosso projeto foi muito focado em como melhorar a aprendizagem de adolescentes em sala de aula, a partir do trabalho que a gente vinha desenvolvendo aqui no Espaço Digital. Então a gente trabalhou com a fotografia, trabalhou com o vídeo, através da questão do audiovisual, a questão da rádio. Então a gente buscou uma série de elementos que, no caso, fossem fortalecer, digamos, todo o trabalho que nós estamos fazendo com esses adolescentes através dos blogs, com o objetivo de que eles buscassem construir as suas autonarrativas dentro do dispositivo tecnológico, né? Os objetivos propostos pelo projeto já começaram a ser atingidos. Segundo a professora Mônica, já é possível perceber resultados. O que mais a gente tem percebido é isso, é essa evolução na autonomia das crianças, não só em relação à máquina, e um outro elemento que eu acho que é tão importante quanto essa questão da manifestação na relação homem-máquina é o ressignificado que eles criaram, e tem a ver diretamente com essa autonomia de posicionamento quanto às ideias deles, quanto ao que eles pensam, de verbalizar, de falar mais e principalmente de discutir, de criticar e de pensar. O projeto Espaço Digital e Deveres Complexos está sendo registrado em vídeo e vai se tornar documentário. Quem está se encarregando de fazer as filmagens é o bolsista Bruno Gonçalves, acadêmico de produção em mídia audiovisual, que explica como ele articula as discussões teóricas realizadas no grupo de pesquisa com as atividades práticas que exerce no espaço digital. A gente tenta trazer essa teoria para um universo prático, assim, para que possa ser usado. Nas segundas-feiras eu trabalho no espaço digital e nas quartas-feiras eu tenho as reuniões com o pessoal do Gaia. Entre a segunda e a quarta-feira, assim, eu aprendo umas coisas com as crianças, ensino outras, tipo, e até a quarta-feira eu vou refletindo sobre aquilo tudo que eu vivi na segunda e chego lá e digo para o pessoal mais velho lá, que está na parte mais teórica do projeto. Eles
observam, olham tudo que eu falei e eles me dão algumas dinâmicas assim para eu trabalhar com as crianças, assim, alguns assuntos chaves. A seguir você confere uma reportagem sobre um clássico atrativo nas festas de fim de ano, os fogos de artifício. Nós já voltamos.